Hello and welcome back to Inglês Nota 10. This is our free online English course and this is lesson 13 and its title is My Childhood. My childhood is minha infância. So first of all, before starting our lesson, let's talk about used to. Antes de começarmos, vamos falar sobre used to, que é um conceito muito importante. Eu vou abrir aqui um arquivo do Word e a gente começa com as explicações. Let's go. Alright, então nessa lição nós vamos ver um conceito gramatical muito importante que é o used to. Memoriza da seguinte maneira: used to quer dizer costumava, ou seja, ele indica alguma coisa que você fazia no passado, mas você não faz mais, tá? Costumava, ou seja, não faço mais. Alright? Então, por exemplo, se quando eu era criança eu costumava andar de bicicleta, então eu vou dizer assim, ó: I used to ride a bike when I was a child. Eu costumava andar de bicicleta quando eu era uma criança. Child, criança. Tá? Eu costumava andar de bicicleta. Nós sabemos que o verbo andar, no sentido de caminhar, é walk. Mas para andar de bicicleta, nós temos a combinação ride a bike. Alright? Então, toda vez que você for falar andar de bicicleta, você vai falar ride a bike. Ok, temos aqui então uma frase afirmativa no nosso exemplo. Temos agora que recordar da interrogativa. Então, nós vimos nas aulas anteriores que para formar as interrogativas no passado, nós usamos o auxiliar did, quando nós não estamos trabalhando com o verbo ser ou estar. Neste caso, o verbo é costumava, portanto, não é o verbo ser ou estar. E, portanto, vamos usar did, ok? Para não ficar uma pergunta de louco, uma pessoa perguntando para ela própria, eu vou trocar a pessoa por you, tá bom? Muito bem, você costumava andar de bicicleta quando você era uma criança? Aqui nós mudamos o was para were, porque o was não combina com a pessoa you, tá? Então, para you tem que ser were. Repare que quando utilizamos o did como marca de pergunta, o used perdeu o D. Por quê? Porque sempre que nós temos uma pergunta no passado, o verbo volta para a sua forma presente. Então, ele volta a ser use. Isso funciona com qualquer verbo no passado, na interrogativa, ok? Negativa vai ficar didn't. Nós tínhamos visto isso já anteriormente e a regra permanece a mesma. Quando nós temos uma frase negativa, o verbo também vai ser expresso na sua forma presente. Alright? Então lembra disso. Used to significa costumava. Claro, costumavam, costumávamos, depende da pessoa, mas basicamente é costumava. Vamos voltar então para a nossa tela aqui com o livro para a gente prosseguir com a nossa aula de hoje. Exercise number 2. Here we have some verbs: draw, drink, paint, run, speak, and teach. I'm going to play the audio file track 13.1 and you're going to repeat after the actors, okay? Draw, drink, paint, run, speak, teach. Draw, drink, paint, run, speak,
teach, Ok, agora que você já fez a repetição, eu vou esclarecer para você as traduções desses conceitos aqui. Draw é desenhar. Anota aí no seu caderno, no seu livro impresso, nos seus blocos de anotações do celular, numa folha de sulfite. Escreve aí, desenhar. Drink, beber. Beber, tá? O verbo, não é um bebezinho, não. Beber. Paint, pintar. Pode ser pintar um desenho, pode ser pintar uma parede, tanto faz. Run, correr. Speak, falar. E teach, ensinar. Por isso que o professor é teacher. Em inglês, quando a gente coloca ER no final de uma palavra, pode indicar profissão. Tá? Então, teacher é o ensinador, ou seja, o professor. Alright. Vamos então dar uma pausa no vídeo agora e você vai colocar cada palavra abaixo da figura correspondente. Let's go! Alright, here we have the answers. Run, drink, speak, teach, and draw. Alright, how was your performance? Was it okay? Perfect. Alright, exercise number 3. Here we have another mini dialogue with two people as usual. We have the man and the woman. And he is asking her, what did you used to do when you were 12 years old? To which she replies, I used to play with my friends and paint. Okay, I'm gonna play audio 13.2 and you are going to repeat after the actor and after the actress. All right? Ready? Let's go. What did you used to do when you were 12 years old? I used to play with my friends and paint. What did you used to do when you were 12 years old? I used to play with my friends and paint. Ok, então agora que você já fez a repetição, vamos à tradução deste diálogo. Então ele pergunta, o que você costumava... Olha o used to aqui, ó. O que você costumava fazer quando você tinha 22 anos de idade? Aqui tem um conceito importante. Em inglês, para a idade, eles não usam o verbo ter. Tá? Eu tenho 15 anos de idade, eu tenho 25. Não, eles usam o verbo ser. Eu sou 25, eu era 25. Então aqui, olha só. Ao pé da letra seria o que você costumava fazer quando você era 12 anos de idade. Já vimos anteriormente que o were vai combinar com a pessoa you e que o was vai combinar com I, he, she, it. Mas, para a gente ter uma tradução mais apropriada, a gente troca e adapta para a nossa língua. Então, o que você costumava fazer quando você tinha 12 anos? A gente traduz dessa maneira. E a moça diz, eu costumava brincar com meus amigos e pintar. Lembrando que o play tem 3 significados. Brincar, jogar ou tocar, por exemplo, tocar um instrumento musical. E como a gente sempre faz, nós vamos escolher personagens, eu vou iniciar perguntando para você e você vai responder conforme os verbos que estão aqui embaixo no seu personagem, mas lembrando que dessa vez você vai responder com I used to. Fica mais fácil, porque quando a gente usa o used to, o verbo principal fica na forma presente, fica na forma original dele. Portanto, você não vai precisar alterar esses verbos aqui embaixo. Gostou, né? Vamos lá. Escolheu o seu personagem? Vou te perguntar. What did you used to do when you were 12 years old? Escolhe outro personagem, vamos lá. Hey, what did you used to do when you were 12 years old?
What did you used to do when you were 12 years old? What did you used to do when you were 12 years old? What did you used to do when you were 12 years old? What did you used to do when you were 12 years old? What did you used to do when you were 12 years old? What did you used to do when you were 12 years old? What did you used to do when you were 12 years old? Ok, sua vez agora. Your turn to ask me the question. You ask and I answer. Let's go. 1, 2, 3. Well, I used to teach friends. I used to play baseball. I used to help my mom. I used to draw and cook. I used to read messages. I used to go to the mall. I used to do ballet. I used to see a movie. Ok, lembre-se então de praticar bastante isso. Se você tiver algum colega para praticar com você, para fazer o curso junto com você, aproveite e faça isso. Utilize aí essa junção de conhecimentos e também essa opção de você praticar com uma outra pessoa. Isso é muito importante, ok? Alright, lesson 13b. The title is My Vacation. Vacation is férias, ok? Portanto, minhas férias, my vacation. Exercise number 1. Aqui nós temos dentro dos retângulos azuis uns símbolos bem estranhos, né, que provavelmente você nunca viu antes. Essas são representações fonéticas, de acordo com o IPA, que é o Alfabeto Fonético Internacional. Esses símbolos representam sons que podem ser utilizados em todas as línguas. Quando você procura uma palavra no dicionário, por exemplo, em inglês, na frente da palavra você vai ter esses símbolos que são os fonemas. Quer ver um exemplo? Ok, estamos aqui no site do Cambridge Online Dictionary e vamos procurar então a palavra mãe, que em inglês é mother. Repare que nós temos aqui a palavra, abaixo nós temos o significado, mas nós temos aqui, olha só, a pronúncia de acordo com o inglês britânico e na frente a pronúncia de acordo com o inglês dos Estados Unidos. Você tem duas opções, ouvir a pronúncia ou aprender conforme os fonemas. Qual a desvantagem de aprender pelo som? A desvantagem é que quando nós ouvimos um som, nós filtramos esse som de acordo com o arcabouço sonoro que nós temos no nosso cérebro. Ou seja, se você não tiver o som correspondente ou um dos sons correspondentes no seu arcabouço mental,
você tenderá a repetir a palavra da maneira incorreta e pensar que está repetindo da maneira correta. Por outro lado, quando você sabe os fonemas, que são esses símbolos, você aprende o ponto de articulação dentro da boca, ou seja, onde o som passa, onde você posiciona a língua, e isso facilita a sua pronúncia. Por exemplo, aqui nós temos um A sem o tracinho no meio, e ele corresponde ao som A. A. Aqui no final, nós temos um E de ponta cabeça, que também corresponde ao som A. Tá? E aqui nós temos esse D meio estranho, que corresponde a um dos sons do TH. Se você não viu o nosso vídeo do som do TH, clica aqui no card para você saber exatamente onde produzir esse som na sua boca, onde posicionar a língua, isso é muito importante. Mas resumindo a história, a pronúncia correta dessa palavra é mother. Mother. No inglês britânico é mother. Mother. Ok? Então é assim que os fonemas nos ajudam. Você não precisa ser nenhum especialista em fonemas. O que eu quero que você faça aqui? Eu quero que você dê uma olhada junto comigo para a gente poder perceber qual palavra nós colocaremos aqui na frente. Então vamos junto, vamos lá. Nós vimos que esse E de ponta cabeça ele tem um som de A, certo? V, K. Essa cobrinha tem som de X. Então, vacation. Vacation. Essa palavra soa familiar, não soa? Essa aqui, olha só. Então, você vai escrever ela aqui na frente. Beleza? Então, eu vou te passar mais alguns sons e em seguida vou pedir para você pausar o vídeo e tentar fazer as outras, beleza? Então, o próximo som que eu vou te passar é esse aqui, ó, que parece um 3 ao contrário. Esse é o som E, tipo da palavra pé. Outro som importante é essa borboletinha aqui, ó, que é a mistura de um A com um E. Esse som é produzido abrindo a boca para pronunciar um A, mas você pronuncia um E. Tá? Esse é o mesmo som da palavra man. Man. Certo? Bom, eu acho que com essa ajuda você já vai conseguir se virar com algumas delas. Pausa o vídeo, tenta fazer e a gente volta já já. Alright, temos aí na tela então as respostas. Vacation, visit, sleep, excellent, fantastic, bad e terrible. E aí, acertou? Tava meio difícil, né? Mas não se preocupa não, é só uma questão de prática, ok? Exercise number 2. Okay, now we're going to listen to track 13.4 and you have to write in the blanks, okay? Listen and complete. Let's go. Fantastic. Excellent. Good. Bad. Terrible. Fantastic. Excellent. Good. Bad. Terrible. Ok, se você entendeu corretamente o exercício, você completou os espaços aqui do lado da escadinha com estas palavras aqui, olha só. São adjetivos que indicam a nossa impressão com relação a alguma coisa, né? Fantastic, excellent, good, good é bom, bad, ruim, mal, terrible, terrível. As de cima você provavelmente já percebeu, né? Fantastic é fantástico e excellent, excelente. Vamos fazer o seguinte agora, eu vou tocar novamente o áudio 13.4 e você vai repetir as palavras agora. Let's go. Fantastic. Excellent. Good. Bad. Terrible. Fantastic. Excellent. Good. Bad. Terrible. Exercise number 3. Alright.
I'm going to play track 13.5 and you have to complete the blanks right here. Ready? Let's go. How was your vacation? How was your vacation? How was your vacation? How was your vacation? Fantastic. I slept a lot and played volleyball. E temos aí na nossa tela a resposta. How was your vacation? Como foram suas férias? Lembrando que em inglês férias é singular, né? Vacation é como se fosse féria, vamos dizer assim. Portanto, a gente vai ter que usar o was e não o were. Professor, mas você não falou que com o you a gente tem que usar o were e não was? Sim, meu caro aluno, minha cara aluna, mas aqui nós não temos you, nós temos your. Your é seu ou sua. Portanto, o foco aqui é suas férias. Não você férias. Suas, tá? Sua. Então, o foco aqui é férias, portanto é was, ok? E aí a moça fala, fantastic, I slept a lot and played volleyball. E aqui do lado nós temos uma observação importante. Não sei se você já reparou, mas quando nós dizemos como foram suas férias, nós não estamos, na verdade, usando o verbo ir. Nós estamos usando o verbo ser. Então, por exemplo, se eu falar assim, o meu avô foi uma pessoa muito famosa. Não é que ele foi andando assim. Não, ele era, tá? Então, ele era uma pessoa muito famosa. Então, quando eu consigo fazer essa substituição por era, estava, esteve, alguma coisa do tipo, nós estamos falando do verbo ser ou estar, alright? E aqui nós temos uns exercícios muito legais para você fazer com algum colega, ó. Usando as palavras do exercício 2A, quais são as palavras do exercício 2A? Essas daqui, ó, que a gente tinha visto, né, os adjetivos sobre os quais eu falei. Então, usando as palavras do exercício 2A, pergunte e responda em dupla sobre o fim de semana. Então, como foi seu fim de semana? Foi fantástico, eu fiz não sei o que lá. Vamos usar aqui o passado simples, hein? Porque eu não estou perguntando o que você costumava fazer. Perguntando como foi o fim de semana, que foi tipo há uns dias atrás, tá? Não é algo que você costumava fazer e não faz mais, é diferente. C, pratique novamente usando informações reais. E D, escolha uma situação a seguir e pratique com um colega. Esse aqui é bem legal, ó. Temos alguns cenários aqui, hipotéticos, que podem gerar aí um bom diálogo para você. Se você não tem com quem praticar, faça um diálogo por escrito, crie 2 personagens e desenvolva um senso crítico de autocorreção baseado no que nós aprendemos até hoje. Ok? Thank you very much. See you next week.